Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quando o imperador Valeriano exigiu que a Igreja entregasse os seus bens no meio de uma perseguição violenta que movia contra ela, o diácono São Lourenço apresentou ao imperador os pobres da Igreja de Roma, dizendo-lhe: estes são os bens da Igreja. Aqui tens os bens da Igreja. Os miseráveis, os andrajosos, os pobres, os famintos, que a Igreja, movida pelo amor de Cristo e movida pela caridade que Cristo nos infundiu no coração, servia, estes são o verdadeiro bem da Igreja. Senhor Jesus, ajuda-nos a amar os pobres. Ajuda-nos, em primeiro lugar, a reconhecermos a nós próprios como pobres. O que seríamos nós sem Ti? E ajuda-nos a viver profundamente esta pobreza de espírito. Reconhecer que sem Ti, sem a Tua graça, nada somos. E depois, reconhecer que nada seríamos também sem a Tua providência e a Tua bondade que se manifesta na profusão de bens desta terra. Nós estamos rodeados de bens materiais que são obra Tua, obra do Teu poder criador e que nos saciam e que nos alimentam e que ao alimentar-nos, nos mostram a Tua bondade, o Teu cuidado, o cuidado que tens connosco. É tão bom perceber isto e é tão importante perceber que quando abençoamos os bens, os alimentos antes das refeições, no fundo é isto que reconhecemos, que os alimentos que recebemos são bênçãos, são frutos da Tua bondade. Portanto, a nossa pobreza integral do corpo e da alma, nossa pobreza de espírito, é a primeira coisa que temos que amar. Sem Ti, meu Deus, nada sou. E por isso aprender a humildade. E depois perceber que a nossa missão nesta terra é cumprir a Tua missão. E cumprir a Tua missão é saciar com a Tua graça e com a Tua bênção os pobres que vemos à nossa volta. Pobres que numa sociedade opulenta como a nossa, às vezes não são aqueles que esperávamos encontrar. Gente andrajosa, gente miserável de bens materiais. Esses talvez não sejam os mais comuns a cair sobre os nossos olhos. Mas aqueles que vivem na miséria e na pobreza de não Te conhecer, de não ter fé, de não ter luz e graça na vida para saber como viver, que caminho seguir, que meta alcançar, como são amados. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezar e, pelo contrário, a ter como verdadeiro tesouro a pobreza que vemos à nossa volta, os pobres que vemos à nossa volta. E com o Espírito, o Teu Espírito Santo, o Espírito que habitava o coração de São Lourenço, sermos também nós servidores, diáconos dessa pobreza. Saciando com a Tua riqueza e com a Tua bondade a pobreza dos homens que nos rodeiam. Que, Senhor, que a nossa vida não seja um aburguesamento permanente, que não seja uma indiferença e um desleixo diante daqueles que nos rodeiam. Que saibamos ter a sensibilidade interior, espiritual, para reconhecer as necessidades dos nossos irmãos. Que saibamos ter a coragem de alimentar a sua alma sedenta de verdade, de bondade, de beleza, de bem, de Ti. Que saibamos, Senhor, ser apóstolos. A diaconia, o serviço, a caridade fraterna, o Teu amor é
o verdadeiro apostolado, é o verdadeiro motor da vida da Igreja. Que a Igreja, que eu, como batizado, que eu, como sacerdote, que cada um dos que rezam aqui estes 10 minutos contigo, Senhor, saibamos que somos chamados a ser diáconos, a servir. E que no serviço está a nossa grandeza. E que não nos deixemos confundir com a aparente saciedade das pessoas à nossa volta. Que saibamos reconhecer, te peço de novo, Senhor, as verdadeiras necessidades espirituais e materiais daqueles que nos rodeiam. Tanta gente que vive na solidão, tanta gente que vive na fragilidade, na tristeza, no desânimo, tanta gente que vive na agitação de uma busca desenfreada de prazeres e de tanta gente, tantos jovens, Senhor, tanta gente nova que não te conhece, que não se sabe amada, que não sabe que tu deste a vida por eles, que tu deste a vida por nós, que são chamados à vida eterna, que têm como Pai o seu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Tanta gente que te ignora a ti e que por isso se ignora a si. E que miséria grande, que desamparo profundo na vida, não te conhecer a ti, não se saber amado por ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a valorizar a nossa pobreza que tu saciaste com a tua graça, a valorizar as necessidades dos outros e saber que só tu és o bem e a riqueza que pode saciar o coração dos homens. Para isto, Senhor, te pedimos fé, profunda fé, porque nos falta fé. Às vezes reduzimos o homem às necessidades materiais da sua existência e ficamos contentes quando as vemos satisfeitas. Porque nos falta fé, porque nos falta reconhecer que sem ti o homem é um radical indigente. Dá-nos, Senhor, esperança e audácia para não cruzarmos os braços na indiferença preguiçosa de quem lava as mãos diante das necessidades dos seus irmãos. Dá-nos, Senhor, o desejo de servir o reino dos céus, o teu reino, no amor fraterno, na caridade fraterna, na dedicação ao serviço do próximo, a partir da tua entrega, a partir da Eucaristia, a partir do pão da vida que és tu. Tu és o pão da vida, Senhor. Dá-nos a esperança que nos torna capazes de lutar e infunde no nosso coração a força da tua caridade, a força do teu amor que vai até ao fim e que vai até ao fim não só porque se entrega totalmente, mas porque entrega tudo o que é necessário. Tu daste a ti mesmo e só tu és o necessário para viver. Quem não dá a Deus, nada dá. Quem não oferece Deus aos outros, não oferece nada. E oferecer Deus aos outros, oferecer-te a ti, meu Deus, no dom da minha vida, é muito mais simples do que parece. É ser capaz de entregar a delicadeza, o sorriso, os pequenos pormenores do dia-a-dia e é também a audácia de dizer as palavras certas, de rezar por aqueles que nos rodeiam, de corrigir os erros, de ensinar aos ignorantes, de suportar os defeitos do próximo, de viver, no fundo, as obras de misericórdia, seja as espirituais, seja as materiais. Ajuda-nos, Senhor, a aprender contigo e com São Lourenço que tu és o único bem da Igreja e que os pobres, por isso, são o verdadeiro bem da Igreja. Porque os pobres são os que têm de ti necessidade. Os pobres são os que esperam pela tua graça e pelo teu amor para viver. E o mundo espera por ti, Senhor. E os cristãos são
o instrumento e o sinal da esperança neste mundo. Virgem Santíssima, ensina-nos a dizer sim a Deus, a dizer sim a nosso Senhor Jesus Cristo, para, através desse sim, nos tornarmos veículos, canais e instrumentos da sua bondade que cura toda a miséria, que levanta toda a pobreza e que dignifica radicalmente todo o ser humano. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.